comigo a palavra de Deus nesta noite, neste livro de Gênesis, no Antigo Testamento, no capítulo de número 2, nós leremos o versículo 15 ao versículo de número 17. Gênesis, capítulo de número 2, versículo 15 a 17, estas palavras: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nosso título nesta noite é a chave para a compreensão da vida. Queridos amigos, se há algo que nos auxilia a compreender a vida hoje, o ser humano hoje, o porquê das coisas hoje, é a história, o desenvolvimento do ser humano no tempo e no espaço até chegar onde está. Sempre que nós olhamos neste retrovisor da história, os atos, os feitos do ser humano no passado, nós podemos compreender muito mais do porquê o ser humano age, como age, vive como vive, fala, constrói, da maneira em que faz. A história é realmente de grande importância, ela é como um farol, uma lanterna no escuro. E se nós desejamos, eu espero que todos aqui com sinceridade tenham este desejo real, desejamos compreender por que o mundo é hoje como ele é, e por que há tanta contradição neste mundo. E quando nós nos lançamos nesta vida como pessoas que compreendem agora a vida e o mundo, sempre vem aquele senso de que há algo errado nesta vida, que há algo que não deu certo, que há algo que não parece estar encaixando. É na história que nós nos voltamos, mas veja, não é em qualquer livro de história, é na palavra de Deus. E o que nós temos aqui neste capítulo 2 e 3, em particular de Gênesis, é a chave para a compreensão do mundo, da vida. Isso é muito grande, isso é muito profundo. Esta é a busca dos historiadores e dos filósofos, a compreensão, a verdade, isto é, a verdade histórica, a verdade da realidade, como nós chegamos aqui, o porquê, qual o sentido de tudo isso e para onde nós estamos indo. E aqui está a chave para a compreensão do mundo. A chave para a compreensão, se você prefere, do mal, de todas as tragédias, misérias, conflitos, tristezas, pesares que nós enfrentamos e que nós vemos a todo momento, em toda parte, em todas as culturas, que marca de maneira mais característica o registro da história do ser humano aqui. Aqui está a chave para a compreensão dessas coisas. Porque as pessoas, em geral, são tão antagonistas a Deus? Aqui nós encontramos a resposta. Porque há esta tendência no ser humano em todas as épocas e culturas de fugir, de esconder-se do seu Criador, de não pensar nele ou de tentar colocá-lo para fora da moldura da nossa existência como se ele não existisse. Por que você encontra isso entre povos antigos, entre civilizações históricas e civilizações atuais antropológicas? Porque isso está em toda parte, essa tendência no ser humano de fugir de Deus. Esse texto da palavra de Deus põe o dedo nessa questão e responde com toda a clareza. No capítulo 2, no versículo de número 15, nós aprendemos que o Senhor Deus, tendo criado o homem, o colocou no mundo que havia criado para cuidar e lavrar a terra. Bem, essa seria a sua profissão. Ele seria um jardineiro, um lavrador. Esse foi o seu chamado. Nós lemos em seguida que, tendo criado o ser humano, colocado neste lugar, este jardim no mundo para lavrar a terra, o Senhor deu a Adão e por consequência a Eva um comando, um único comando foi colocado diante deles. E esse comando está aqui neste versículo de número 16: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Bem, o que exatamente significou isto? Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que era este fruto e o que ele significou? Bem, deixe-me chamar a sua atenção para não olhar para o fruto como um elemento apenas que apetece o paladar. A cor, o tamanho, a viscosidade não estava nisto, mas sim um elemento simbólico deste fruto. Ele representava um teste.
Era exatamente isso que foi colocado diante de Adão e de Eva. Essa fruta era o símbolo de um mundo, uma existência alternativa. Era o símbolo de um mundo de valores contrários a Deus, aos padrões de Deus, um mundo que poderia ser explorado e experimentado pelo ser humano. Aquela fruta, o ato de não comê-la, de deixá-la ali, foi um comando e um teste. Esse é o significado desta fruta. Deixa-me lhe dizer logo de início que não era uma maçã. Isso entrou na sociedade ocidental através da mitologia grega. Mas sim, nós não sabemos que tipo de fruta era. Nos é dito que ela é desejosa para o paladar, não é? E para o olho. Mas o que ela significava? E o que ela significava foi isto. Deus comprimiu naquele comando de obediência toda a sua lei moral, todos os seus 10 mandamentos foram sintetizados com todas as suas profundas exigências em um único e simples dever: não comerás do fruto da árvore do bem e do mal, que significa, não busquem experimentar o que seria a vida sem Deus. Esse é o significado. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles tiveram toda a felicidade possível descansando sobre este único requisito de obediência. Obedeçam-me, diz o Senhor nestas palavras, confiem em mim, nunca tomando e comendo deste fruto. Isso foi um teste. Foi um teste porque Adão e Eva possuíam a capacidade de escolha. Eles possuíam ainda o arbítrio, a escolha livre, o livre-arbítrio. Deus os criou assim. Hoje nós não possuímos mais este livre-arbítrio espiritual. Mas Adão e Eva possuíam, e assim um teste poderia ser colocado diante deles, e eles poderiam manter ou rejeitar, porque eles não foram criados como robôs pré-programados para amar e obedecer a Deus. Eles foram criados por Deus como seres livres, com o arbítrio livres, e assim eles deveriam desejar e escolher livremente amar e obedecer ao Senhor, cumprindo este comando do Senhor. Assim é um teste que está diante deste primeiro homem. Obedeçam e confiem em mim. Eles tinham a capacidade de aceitar ou rejeitar, e assim eles deveriam amar, escolher livremente, submeter-se à vontade do Senhor. E nesse mundo que Deus criou antes do pecado, não existia, é claro, o pecado. Esse mundo sem Deus não existia. O que nós temos aqui são valores perfeitos, um homem perfeito, uma mulher perfeita, uma mente perfeita. Mas no instante em que Adão e Eva decidiram, escolheram tomar daquele fruto e comer, escolheram desobedecer a Deus, então este outro mundo surge. Este mundo em que nós vivemos. Um mundo de valores opostos a tudo aquilo que é bom, belo, perfeito, aprazível, agradável. Todos estes antivalores que nós encontramos em toda parte nascem e surgem ali naquele momento da desobediência de Adão e de sua esposa. Um mundo onde o oposto e a negação de todas as coisas belas e preciosas estaria presente e seria uma força contínua, destruidora desses valores. Um novo mundo. O mundo de antivalores nasceu ali, e é neste mundo que nós hoje vivemos. Mas ele não era assim antes, quando Deus o criou. Bem, esse teste que Deus colocou diante de Adão e Eva, é claro, não estaria ali como teste para sempre, porque um teste não permanece para sempre. Ele seria por um tempo perfeito. E uma vez que eles cumprissem esse teste, então a eternidade com Deus seria garantida. Deus saberia, nós não sabemos, seria um tempo perfeito, e Deus saberia pelo coração, pela disposição, pela sua onipotência, onisciência, que eles passariam nisso, ou que teria terminado o momento do teste. Nós não sabemos quanto tempo, por exemplo, eles permaneceram ali. Alguns comentaristas dizem que eles permaneceram um único dia. Foi muito breve, foi muito rápido, não podemos afirmar, eu penso que talvez um pouco mais.
Antes da queda do ser humano no pecado, contemple este homem, esta mulher criada por Deus. Gênesis capítulo 3 descreve a vida neste lugar e estas pessoas como um jardim de beleza, de felicidade extraordinária, de fato um jardim com flores e frutos. Eu já estive em um jardim na Inglaterra, em que fiquei maravilhado pela maneira como aquele jardim foi plantado, e não só um, vários. E há um jardim na Holanda, nos arredores de Amsterdã, e você deve ter visto milhares de fotos desse jardim, que de fato parece um paraíso, tão bem cultivado pelo homem. Águas tranquilas, flores de todas as cores e naturezas, que beleza! Mas pense aqui sobre um jardim que foi plantado por Deus e ali colocado o homem para o cultivar, um lugar de beleza extrema, aprazível, extraordinário, um ambiente cheio de pureza, cheio de beleza, de felicidade e de poder moral, e acima de tudo, um lugar, um ambiente onde o ser humano tinha uma comunhão real e direta com o seu Criador. O primeiro casal tinha harmonia perfeita, não havia atritos, não havia discórdia, não havia suspeitas. E eles experimentavam como um homem e uma mulher perfeitos todas as sensações puras e prazerosas conhecidas pelo ser humano. Eles habitavam em um lugar perfeito, com um corpo perfeito. No paraíso, o lar de Adão e Eva, não havia pecado, nem mágoa, nem traição, nem tristeza, nem decepção, não havia medo, não havia temor, não havia despedidas, não havia cansaço, enfado, apenas energia ilimitada. Um intelecto capaz, afiado, satisfação intelectual ilimitada. Por quê? Porque ali era não somente um lugar criado por Deus, mas um lugar sob a proteção de Deus. E nós lemos que Deus declara Ele próprio que tudo que Ele criou era bom, perfeito, completo, e ali vivia este homem perfeito, com esta mulher perfeita, em um ambiente perfeito. E queridos amigos, ali estava a bondade inabalável do Senhor. Nada se deteriorava, nada decaía neste lugar, beleza contínua, inexorável, e todavia este cenário tão belo, tão maravilhoso, é o cenário, este lugar é o cenário para o maior ato de traição que já aconteceu na história do universo. Quando o homem traiu o seu Criador, se rebelou contra ele, e toda a paz, a harmonia, segurança, beleza e valor foram substituídos por tudo isso que nós vemos em nossa volta e dentro de nós, a cada dia, a cada instante desta jornada. O caos no mundo, nos sentimentos, a miséria que aflige todo ser humano, em toda parte, a decomposição gradativa do corpo humano, a decomposição moral do ser humano, e então a morte, a separação de Deus e, por fim, o túmulo. O que poderia ter levado a algo tão horrível a acontecer? Bem, a serpente é apresentada no versículo 1 do capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo. Bem, deixe-me dizer que astuta aqui não é algo negativo no texto original. Astuto aqui não quer dizer algo negativo, malicioso. Mas significa que a serpente, como um dos animais criados pelo Senhor, mais do que todos os demais, ela parecia demonstrar uma percepção, um instinto, uma percepção do seu ambiente e da vida, muito mais afiado e claro do que os demais animais. Talvez seja esse o significado de astuto, desperto, acordado. Por que é que nós estamos lidando com um animal antes do pecado? E nós não estamos falando aqui de Satanás, nós estamos falando do animal, da serpente, e esta é a ideia de astuto aqui. Todavia, queridos amigos, lembre-se, nós estamos
lendo sobre a maneira como a serpente é usada por Satanás para falar com Eva e através dela tentá-la. Mas não é a serpente por si que o faz, e sim Satanás, volto a repetir. Bem, nós não somos informados de que maneira isso aconteceu, porque o texto ele já começa com este diálogo. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo, e esta disse à mulher. E é isso que nós começamos a ler a partir dessa segunda metade do versículo 1, que Satanás, através desta serpente astuta, dirige-se a Eva em palavras audíveis, racionais e compreensíveis. E esta disse à mulher: bem, Satanás, ele não pode encarnar-se, ele não pode materializar-se, este poder não pertence a ele, não lhe foi permitido após a queda, e ele não terá este poder até o final dos tempos. É por isso que ele usa instrumentos, aqui a serpente, ao longo da história seus apóstolos, no final dos tempos o anticristo, no meio do satanismo os cavalos ou mulas, que é uma pessoa que recebe, possui um espírito, esse é o apelido utilizado. Assim ele não pode se materializar e ele usa os seus instrumentos. E aqui está ele utilizando dessa serpente. Mas por que essas coisas foram registradas aqui? Bem, para nós aprendermos algo sobre Satanás. Primeiro, ele é um ser real. Ele está neste mundo, ele não está vagando pelo terceiro céu, ele está aqui no mundo dos seres humanos. Ele não foi mandado para um outro planeta, porque somente aqui Deus pôs a vida e para cá o lançou. E ele é um inimigo cruel da alma humana. E nós aprendemos também, como lá no início, ele continua hoje a trabalhar para matar, para roubar, para destruir almas humanas. E nós aprendemos algo muito importante sobre como Satanás opera, porque nós somos informados aqui que a sua esfera de operação é a esfera religiosa ou espiritual. E o seu objetivo principal, como aqui no início, é interpor-se entre o ser humano e Deus e desvirtuar a glória que o ser humano deve dar ao seu Deus em direção a si próprio, ao ser humano, e por fim a ele, a Satanás. A sua maneira de agir é torcendo, mudando a palavra do Senhor e sempre oferecendo algo de imensa vantagem. Isso foi no início, isso permanece hoje. Satanás busca usurpar a glória de Deus, porque foi isso que ele desejou desde o início, assim foi lançado fora do paraíso. E fazer com que criaturas feitas por Deus sejam seus servos, seus filhos voluntários. E assim, a sua obra consiste em substituir a palavra de Deus por sua mentira. Como ele opera? Bem, o método de Satanás foi o mesmo que ele ainda usa hoje. Ele disse à mulher, observe as palavras, a sutileza das palavras neste versículo de número 3, e esta disse à mulher: é assim que Deus te disse, Eva, não comereis de toda a árvore do jardim. Você se recorda que Deus disse ao ser humano, no versículo de número 16, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Não foi isso que Deus te disse, por acaso, Eva, Deus não te disse isso, recorde-se, não comerás de toda a árvore do jardim. Obviamente, essa é uma declaração mentirosa e torcida. E aqui tem início. É assim que Deus disse a Eva, por acaso ele disse, não coma de nenhuma árvore do jardim. Bem, primeiro ele começa lançando dúvida na palavra de Deus. E ele sugere aqui que Deus não quis dizer realmente aquilo que ele disse. Ele está dizendo, olha, algo entre linhas aí que você não entendeu. Perdão, queridos, que você não entendeu, Eva. Deus ele não quis dizer exatamente isso que você ouviu. Você acabou de nascer, entrou nesse mundo agora, deixa-me te ajudar. Ele torce a palavra de Deus, adicionando o significado que não está nela. Exatamente o que acontece hoje. Toda a tentativa, todo o esforço que nós vemos hoje para desacreditar a Bíblia como sendo inspirada por Deus, palavras, a Escritura como a palavra de Deus, diminuir a sua autoridade, colocar a palavra de Deus em pé de igualdade com sonhos, revelações,
o que quer que seja, é nada mais do que uma repetição desta pergunta: é assim que Deus disse mesmo aqui nesse livro? Será que na sua interpretação, será que Deus mesmo está falando aqui neste livro antigo, numa sociedade patriarcal, primitiva, com crendices e preconceitos? Acaso Deus está dizendo isso mesmo aqui? Será que nós não temos que revisar essa palavra com os nossos olhos mais avançados e contextualizar estas coisas? Acaso Deus está dizendo exatamente o que Ele diz aqui? Nada mudou, queridos amigos. Segundo, Ele substitui a palavra de Deus, então, por suas próprias palavras. No versículo de número 4, então, nós lemos, tendo Eva respondida, na verdade não no versículo de número 4, sim, no versículo de número 4, então a serpente disse à mulher, observe, certamente não morrereis. No versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Versículo 4 do 3, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. E nós vemos esse princípio, não é, ilustrado nas primeiras parábolas do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, como bom semeador, Ele segue plantando a semente do Evangelho e imediatamente vem as aves do céu, representando Satanás, para tomá-la. O bom semeador, que é Cristo, segue semeando a verdade e imediatamente vem os inimigos da verdade, semeando juntamente o joio. Essa é uma prática contínua do maligno. É uma triste realidade, não é? Que enquanto as pessoas recusam crer na palavra do Deus vivo, elas abraçam e aceitam e creem em todo tipo de lorota, em todo tipo de ideia. E eu tenho conhecido pessoas próximas de minha família que dizem rejeitar este livro divino, mas são pessoas que toda segunda-feira abrem no jornal e buscam a seção do horóscopo para saber como serão as coisas para elas durante a semana. Pessoas que rejeitam a revelação de Deus sobre o ser humano, sobre a história, sobre a eternidade e seguem crendices, vãs filosofias, superstições absurdas, não aceitam esta palavra divina, mas não têm nenhuma dificuldade em crer na mentira. Assim, Satanás substitui a sua palavra no lugar da palavra de Deus. Em terceiro lugar, nós aprendemos que Satanás ele ousa lançar dúvida na bondade de Deus e questionar a perfeição de Deus. Versículo de número 5. Porque Deus sabe, disse ele a Eva, que no dia em que dele, do fruto, comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Já viu aquele tipo de fofoca? Ela sabe, ele sabe. Deus sabe, Eva. Ele sabe muito bem. Ele torce, ele substitui e agora ele lança dúvida. Em outras palavras, ele sugere que Deus estava de uma maneira despótica, suprimindo, negando algo que era de direito deles e para o bem deles e para o avanço deles. Deus sabe que quando vocês comerem isso aí, o resultado vai ser grandioso, conhecimento, por isso Ele não quer que vocês toquem, ou melhor, não comam deste fruto. Deus sabe muito bem, e a isca, é claro, é sempre apresentada de uma forma como uma promessa, talvez. Faça isso e você terá aquilo. Se somente Eva cresce na sua mentira, então ela teria acesso a um mundo que somente Deus tem acesso. Se somente Eva desse ouvido, ela obedeceria e comeria, e ela receberia imediatamente um conhecimento previamente negado a ela. Assim Satanás atenta com a sua mentira. Queridos amigos, é a mesma coisa hoje. Satanás oferece à minha mente e à sua mente, porque toda tentação, lembre disso, toda tentação é um argumento dirigido à mente, para tentar torcer a lei moral de Deus, para que nós sigamos em frente dizendo está certo, que é errado. Satanás, ele usa a mesma mentira, a sua mente ele oferece, a minha mente ele oferece a mesma oferta. Sim, Deus existe.
mas você não precisa buscá-lo agora. Deixe de buscar a Deus. Ainda há certas coisas que você precisa cumprir neste mundo antes de buscar a Deus. Cumpra isso, é importante, você tem que chegar a esse ponto, você está nessa situação, termine ela, ou alcance isso, ou resolva aquilo. Você não precisa buscar a Deus exatamente agora, porque Ele sempre está lá, Deus soberano. Por que Ele faz isso? Porque Ele sabe que nós não sabemos o dia da nossa partida, e assim nos mantendo longe do Senhor e do seu Evangelho, Ele nos rouba uma oportunidade de ouvir a palavra da verdade, Ele mata, Ele destrói. Como? Porque Ele sabe que no momento que nós partimos para a eternidade, sem perdão, sem o Salvador, nós estamos condenados. É assim que Ele rouba, é assim que Ele mata, e Ele faz isso por sua mentira. Viva a tua vida. Experimente as coisas que você deseja experimentar depois busque a Deus. Por que negar a si mesmo estas coisas que você terá que deixar para trás um dia? Aproveite o máximo agora, e por trás disso está um anzol afiado. Ele mente, ele é cruel. Então, queridos amigos, nós lemos essas palavras tão horríveis, tão trágicas no versículo 6 e versículo 7. Eu gostaria que você colocasse toda a atenção aqui. Versículo 6 e versículo 7, viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável que possibilitaria dar entendimento. Tomou de seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Quão trágico. A pergunta que se levanta é esta: Eva, ela estava propensa a pecar, ela estava propensa a cair, inclinada já na direção do pecado, porque nós sabemos que Satanás vê em que direção a árvore se inclina e precipita ela. Estava Eva já inclinada para pecar, como eu e você hoje? É claro que não. Seria essa uma tentação incontrolável que se lançou sobre ela acima das suas forças, e ela não pôde controlar e foi levada por isso, era acima das forças delas? É claro que não. Por quê? Porque Eva, ela era uma moça criada por Deus. Ela não era uma moça ingênua e inocente no sentido em que nós usamos hoje em dia. Ela foi sim tentada por um poderoso ser, Satanás. Mas será que nós dizemos, ela foi tentada por uma força tão maior e de repente ela deu um escorregão e não conseguiu? Foi maior do que a força dela, a vontade dela. E agora, veja Deus como injusto, por conta de um escorregãozinho desse, Deus pune esta mulher e este homem com uma punição desproporcional, absurda, morte, miséria, tragédia, de volta ao pó, separação espiritual. Isso é razoável desse Deus? Um pequeno pecado, comer, tem tantas frutas lá, não comeu todas as frutas, de repente acabou, um escorregão, uma punição como essa? O mundo, a miséria, a tragédia, o inferno, a destruição. Queridos amigos, não. Pense sobre esse lugar de perfeição onde eles estavam. Este é o jardim do Éden. É um lugar de inocência, sim, mas não de ingenuidade ou ignorância. Por quê? Porque nós sabemos, e a palavra descreve, que Eva não era somente muito bonita de se ver, mas ela também poderosamente capaz, como Adão, poderosamente inteligente. Porque Deus disse sobre todo o seu trabalho criativo que tudo era bom, completo, perfeito. Nunca, queridos amigos, nunca, até a vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo, houve humildade e todos esses poderes intelectuais tão maravilhosamente unidos como você poderia ver em Adão e Eva. Eles eram perfeitos. E se você lembra que a origem de todos os dons naturais residia em Adão e Eva, e os seus filhos foram aprendendo deles aqueles dons, então nós podemos ter certeza que eles compreenderam com clareza a questão que a serpente colocou diante deles. Ela soube analisar e compreender o que era aquilo que Satanás estava lhe oferecendo.
Ela não era uma moça ingênua. Ela entendeu muito bem. Ela entendeu com uma clareza e uma perspicácia penetrante. Antes de fazer sua escolha fatal, horrível, ela entendeu muito bem o que aquilo significava. Ela pegou a advertência de Deus, pesou, analisou e a rejeitou. Ela parou para julgar, colocar na balança, considerar, ponderar, antes de estender a mão e tomar daquele fruto e comer. Aquela foi uma ação consciente, decidida, uma escolha. E assim, queridos amigos, não foi um ato de impulso, mas um ato inteligente, decidido, pesado e consciente. E assim é o pecado. Apesar de haver uma atração sobre nós decidimos pecar. Nós escolhemos pecar. E aquele pecado que martela em minha consciência, que eu aponto o dedo para todo mundo, meu pai, minha mãe que me criou dessa maneira, por isso eu agi assim, eu tenho agido assim, nós também escolhemos pecar e nos permitimos levar por esse pecado. Assim ninguém pode reclamar e dizer, eu levanto a mão, eu protesto, como pode Deus me culpar pelo pecado de outra pessoa, de Adão e Eva? Não. Nós somos culpados e julgados pela nossa própria escolha também. Nós escolhemos, queridos amigos. Nós ponderamos, nós sabemos a consequência, nós pesamos o desejo, a vontade e nós vamos em frente, abafando a consciência. Nós não somos inocentes nessa questão. Querido amigo, você percebe agora porque nós estamos condenados diante de Deus? Não apenas por ter herdado a culpa de Adão, mas porque você e eu, de uma maneira consciente e voluntária, escolhemos quebrar as leis de Deus escritas em nossa consciência. Para pecar, nós precisamos primeiro lidar com a consciência para seguir em frente. E nós criamos as nossas artimanhas para abafar a voz da consciência. Algumas pessoas, quando estão indo em direção a um pecado terrível, o que quer que seja, e a consciência começa a falar com a voz audível, elas precisam gritar mais alto, cantar, empurrar de lado, ouvir alguma outra coisa, balançar a cabeça, ou pecar ainda mais para tentar abafar e matar a consciência. Todo tipo de técnica nós utilizamos. Assim nós somos justamente condenados. Quão triste, não é? Parece que para Eva era tudo uma questão do que era bom para o paladar, bom na aparência e bom para receber um campo inteiramente novo de conhecimento e de experiências. Deus havia declarado aquela fruta como algo ruim para eles. Tão ruim que os mataria. Mas Eva, então Adão, escolheu crer no contrário. Tudo era questão de autoridade aqui. A autoridade de Deus tendo declarado algo ou de Satanás. E eles escolhem ouvir o maligno. Bom, meus amigos, nós observamos isso em nossa sociedade atual. Você observa como esses valores de retidão estão sendo substituídos numa velocidade absurda, como leis que refletem estes valores morais que estão na alma do ser humano e foram pensados e colocados no papel para restringir o mal, a destruição, a tristeza, são agora abandonados. Toda lei possui em si um sentido. Isso tem sido chamado no direito de o espírito da lei. E você percebe que toda lei é produzida baseada neste espírito, assim por dizer. Busca-se o bem, busca-se a justiça, a punição do mal, porque isso reflete o caráter de Deus instalado em nós, a imagem de Deus moral em nós, os 10 mandamentos, e nós produzimos lei tendo em vista isso: não matarás, não furtarás, não adulterarás, todo esse tipo de coisa. E aqui nós vemos hoje em dia uma avalanche de legislação, lançando fora todas essas coisas, valores de Deus, flagrantemente trocados, abertamente desprezados, para que as pessoas façam o que desejam. É colocado diante de nós uma embalagem chamada liberdade. Liberdade dessas restrições, liberdade dessa sociedade cristã e judaica, liberdade. Eu vou ter liberdade quando eu romper esses grilhões. O ímpio diz a Deus: rompamos os seus grilhões, as suas ataduras morais, nós vamos ter liberdade. Sim, liberdade.
liberdade para pecar, liberdade para se destruir. Quando nós pensamos sobre esses 10 mandamentos, não pensa sobre algo negativo, não, querido amigo, ali está. Sem esses 10 mandamentos nós não conseguiríamos viver em sociedade. Não matará significa preserve a vida, preserve o caráter, o nome, a reputação, não mate a felicidade de alguém. Como pode existir uma sociedade sem esses 10 mandamentos? Que restringe o pecado. E o que nós estamos fazendo, ouvindo Satanás e diluindo cada um deles. Até nos transformamos em animais nessa sociedade, onde não haverá mais nenhuma restrição de entrar na casa de alguém, de violentar alguém na rua, de roubar o que quer. Eu quero, eu desejo, o que eu preciso, é minha felicidade. É que nós estamos chegando, é ali que nós estamos chegando. E como é que nós chegamos a esse ponto? Ouvindo direto de Satanás e a sua mentira. Assim, pense comigo. A partir do momento em que Eva pesou as palavras da serpente, contemplou aquele fruto, pelos seus olhos o desejou, os seus supostos benefícios, daquele momento em que ela fez isso, olhou, contemplou, pensou, desejou, até o momento em que ela estendeu a mão para tirar daquele fruto, certamente alguns segundos passaram. Você sabe o que aconteceu neste pequeno interregno de segundo entre ponderar, escolher e agir? Um grupo de pecados nasceu e se desenvolveu e tornou-se uma avalanche imediatamente. Ali nasce. Pense sobre o ato. O pecado começou antes que a fruta fosse realmente tomada. E não apenas um pecado, uma ofensa contra Deus, mas muitas ao mesmo tempo. Porque um abismo imediatamente atrai o outro abismo, diz a palavra de Deus. Muitos pecados se uniram ali naquele momento, tomando proporções horríveis, chocantes, terríveis. Que coisa pequena, não é? Eu volto a dizer, quantas vezes eu ouvi isso na universidade, como pode esse teu Deus do cristianismo pegou uma fruta e agora todo esse mal, essa caixa de Pandora, esse tipo de linguagem. Uma coisinha daquela traz um resultado como este, bem, que toda a raça humana deveria sofrer por um pequeno ato de desobediência a Deus, tomada de uma fruta uma única vez. Bem, mas se você pensar sobre o arraso, a destruição daquelas 2 cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki, você poderia colocar tudo aquilo em termos de uma pequenina fissão nuclear em um átomo. Uma pequena fissãozinha num átomo causou isso aí. Ou seja, nós não pensamos somente no ato, nós pensamos também no que está por trás do ato. Não somente no dedo no gatilho, mas na mente que está por trás do gatilho, do resultado do ato. Eva disse a si mesma sem palavras, ao ponderar, ao olhar para aquela fruta e pesar as palavras de Satanás, o pai da mentira. É isso que eu tenho direito. E ele me negou todo esse tempo. Eu tenho direito a isso. Eu tenho direito a isso. Eu tenho direito, eu estou aqui neste jardim, eu tenho acesso a tudo isso, e aqui está, como outra árvore, eu não posso ter, eu tenho direito a esse conhecimento. Eu tenho direito. E Deus está mantendo isso longe de mim. E foi nesse momento que a raça humana desviou seu olhar de Deus, seu Criador. E todos os valores opostos e antivalores nasceram ali e passaram a existir, o oposto da vida, o oposto do amor, o oposto da paz, o oposto da pureza, o oposto da beleza, tudo nasce ali. Quantos pecados estão envolvidos nessa pequena ação? Conte comigo. Observe a sequência de pecados, um após o outro, a partir do versículo 6. Nós lemos essas palavras: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Observe a sequência de pecados. Tomou do seu fruto roubo, e comeu desobediência, não comerás. E deu também a seu marido assassinato, envenenou e matou seu marido. E ele comeu com ela rebelião,
formação de quadrilha com ela, os dois juntos em um conluio contra Deus a favor de Satanás. Ingratidão vem na sequência. Foi a mulher que tu me deste, culpando a Deus, descrença em Deus, em sua palavra, deslealdade a Deus que os criou, os abençoou e conversava com eles todos os dias, orgulho, apenas um gatilho, apenas um pequeno pecado de comer uma fruta. Quantos pecados estão envolvidos aqui, meu querido amigo? Não há um pecado que nós cometamos que venha sozinho. Todo pecado anda em gangue. A mentira normalmente está sempre em cada ato de pecado. Você precisa mentir para si, para os outros, para viver uma vida que não lhe pertence, para imaginar que você é alguém que você não é, que você possui uma identidade física que você não tem, que você é o que não é. Você precisa mentir para estender a tua mão, o orgulho está por trás, o pecado anda em gangue. Para me cair neste pecado e quebrar um contrato, e adulterar esse contrato, e mentir, e possuir algo, uma multidão de pecados deve ser formada dentro de mim. Ninguém pode dizer apenas escorreguei, fiz o que eu não deveria, e falei o que não deveria. Não. Na alma, ali está, uma multidão de pecados que gera a morte. Primeiro ele é concebido dentro de nós, diz Tiago. Cada um é tentado, engodado pelo seu próprio pecado. A concupiscência, o desejo carnal, ele concebe vida na mente. Concepção, ele nasce. Então, quando ele é praticado, pronunciado, pensado, gera-se o pecado, e com o pecado a morte. Tudo é formado em nós. E aqui está. Qual é o resultado e a consequência disso? Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O resultado é a consequência. Inocência perdida. E a malícia toma conta da alma. Então foram abertos os olhos de ambos. Sabe o que aconteceu? Eles adquiriram aqui, neste ponto, a consciência do pecado. Eles adquiriram o que estava por trás do nome daquela árvore, conhecimento do bem e do mal. Eles adquiriram de fato. Eles passaram a conhecer o mal que fizeram e o bem que perderam. E a partir de então eles tiveram o conhecimento de que tudo que Deus fez era perfeito e bom, porque eles agora viram a miséria. O bem que perderam, o conhecimento do bem e do mal. Bem, queridos amigos, você e eu possuímos nesta noite uma consciência que nos acusa. Acaso há alguém aqui nesta congregação o acompanhando que não tem algum problema com o pecado? Todos nós. E aqui está a consequência do nosso pecado, a culpa. E é por isso, diz a palavra de Deus, que todos morremos e pecamos. E a morte que está vindo em nossa direção é nada mais uma prova última de que nós nos separamos do Senhor pelo nosso pecado. Eles não conheciam o mal. Eles nunca tinham experimentado o mal. O versículo 7 nos diz que a vergonha e o remorso entraram e conheceram que estavam nus. Bem, Satanás prometeu a eles que eles receberiam um grande conhecimento. Aqui está o conhecimento que eles receberam da sua falência moral e espiritual, do seu mal. Eles não conheciam o mal por experiência ainda, agora eles conhecem. E agora eles têm entendimento do que é o mal. Bem que perderam a crerem na mentira e se rebelarem contra o seu Criador. Seus olhos foram abertos e de repente eles se viram nus. E aí nasce na humanidade, neste momento, a pornografia. E toda essa inclinação por buscar, querer ver, experimentar o que é errado. Eles não tinham consciência de estarem nus. Eles eram como os demais animais, no paraíso, o leão, a leoa. Eles não vestem roupas e não estão conscientes de que estão nus. Assim era Adão e Eva, não havia consciência pecaminosa. Ali nasce essa perversão que há dentro do ser humano, que move a indústria, que mata tantas pessoas. Acaso nós não somos pecadores nesta noite e nós não reconhecemos que isto vem daqui? Não é verdadeira a palavra de Deus quando ela diz que todos pecaram e por isso
porque o salário do pecado é a morte, e a morte é a característica mais evidente da vida. Nós já estamos morrendo mesmo agora, em nossos corpos. E quanto mais nós resistimos ao Senhor e nos distanciamos dele, espiritualmente mortos. Meus queridos amigos, minha intenção nesta noite era abrir os olhos. Quando nós pisamos na voz da consciência, como eles fizeram para pecar contra Deus, nós imediatamente passamos a ter o conhecimento naquela hora da nossa transgressão. Deus implantou em cada ser humano um tribunal. E este tribunal é a consciência. E a consciência, ela está ali como um promotor de justiça, um inspetor, avaliando as nossas reações, palavras e escolhas em relação à lei moral de Deus que foi inscrita em nós e nos julgando justos ou nos condenando conforme a nossa ação. Foi implantada dentro de cada um de nós. A culpa é o subproduto do pecado. O ser humano, ele é marcado por esses elementos: fraqueza, inabilidade, amor pelo pecado, uma consciência culpada. E sabe o que eles fizeram imediatamente? Isso é uma das maiores marcas finais do ser humano. Nós lemos neste versículo 7 que eles cozeram, isto é, costuraram, cozer, português antigo, costuraram folhas de figueira para si, fizeram aventais. Bem, aqui estamos nós nesta noite, Adão e Eva tentando esconder a sua vergonha. Eu me pergunto, quais são as nossas folhas de figueira nesta noite para esconder a nossa culpa? Acaso as nossas folhas são religiosidade? Uma pequena cartilha moral no trabalho, em casa, para ocultar uma consciência culpada pelo pecado? Quais são as nossas folhas? Oh, queridos amigos, quão simbólicos são essas palavras. Eles fugiram de Deus. E aqui tem início a fuga, a rebelião, a alienação do ser humano de Deus. Eu não quero pensar, eu não quero sentir que eu sou um pecador, eu não quero ouvir isso. Eu não quero saber que tem um Deus que irá me julgar e um dia de julgamento. Eu quero imaginar que Ele não existe. Eu não quero sentir que eu sou culpado. Eu quero esquecer, eu não quero olhar para trás, esquecer o que você fez. Não se sinta culpado. Fugir de Deus, fugir da sua presença, fugir como Caim, como Adão, como Eva, como filho pródigo, um lugar distante, fugir dos valores de Deus, viver a minha vida, me entregar ao meu pecado, sem a voz de Deus, ou de qualquer pessoa que represente Deus, sua palavra, a minha vida. Eu quero estar longe. Aqui nasce esta fuga de Deus. Tudo começa aqui. E todas estas coisas, fugindo de Deus, ouviram a sua voz, se esconderam. Mas a voz de Deus ainda fala à consciência. E você não conseguirá acessar esta voz. E no momento em que você achar que pegou pelo pescoço esta voz e a matou e a sufocou por se entregar abertamente ao pecado, ela voltará a gritar de uma maneira dentro de você. E quantas enfermidades psicossomáticas não são resultantes disso? Da culpa. A voz do Senhor. Tentar fugir da voz do Senhor é como uma pequena criança de colo que tapa os olhos e imagina que tudo em volta desapareceu. Assim é o ser humano. Eu não creio em Deus, mas Deus não deixa de existir porque você não crê nele. Deus não é nada para mim, mas Ele permanece sendo o Criador de todas as coisas, como bebês nós somos. Oh, queridos amigos, será que diante de um cenário como esse, terrível, de morte, de miséria, há alguma esperança? É aqui que nasce a luz da esperança. Ele diz: temi, estava nu. Orgulho, dureza de coração. Ele culpa a sua esposa
culpa a serpente, um culpando os outros, alienação de Deus, maldição sobre a terra, versículo 17 ao versículo de número 20, ouça essas palavras, e Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerá a erva do campo. E no versículo de número 16, a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor na concepção. Não havia esta dor absurda, tremenda, chocante. Estive na maternidade com minha esposa por 2 vezes no nascimento de minhas 2 filhas, acompanhando ali do lado. Minha esposa, pela graça de Deus, portando aquelas dores, respirando. Em alguns lugares ali, jovens adolescentes, gritando como se alguém estivesse serrando a sua perna sem anestesia, dores absurdas, multiplicarei a tua dor, mulher. Não deveria ser assim? E ao homem que colocava a semente, e a semente produzia frutos em dezenas, em centenas, agora o campo, a terra, entra nessa tendência que ela tem de ou ser desertificada se não for cuidada, ou de se tornar uma floresta se não for cuidada. Ela precisa ser cuidada. E para tirar alguma coisa boa dali é muita dor, muito suor. Aqui está o resultado do nosso pecado. Queridos amigos, será que há alguma esperança diante de tudo isso? Será que há alguma luz? Veja agora o grande, grande, grande amor de Deus. Neste mesmo capítulo, neste mesmo cenário, neste versículo de número 15, brilha a luz do Evangelho da graça redentora. Diz Deus à serpente, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, os descendentes dele, e a sua semente, a semente no singular da mulher. Esta te ferirá a cabeça, te esmagará a cabeça, ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Você sabe o que é isso? Esta é a promessa do Salvador. E o que é toda a história humana desde então até aqui? É nada mais do que isso. O resultado do pecado, do domínio, logo a morte do primeiro homem, o próprio irmão, o homem se rebelando contra Deus, miséria, dor, os impérios, as guerras, as tragédias. Esse é o pano de fundo. E na frente deste pano de fundo, esta promessa é gloriosa. Deus preparando um povo, um berço para trazer o seu amado filho a este mundo. A semente da mulher que nasceria. E esta promessa sendo repetida a Abraão, da tua descendência, um descendente. E repetida a Davi, da tua linhagem, um descendente, até que ele venha e entra neste mundo. E a luz que ilumina todo homem que se aproxima dele. E ali, a sua vida perfeita, desprezado, humilhado, rejeitado, esbofeteado, torturado, executado. Ele teve o seu calcanhar mordido, assim por dizer, ferido. Mas é ali naquela cruz que ele esmaga a cabeça da serpente, quando ele entrega a sua própria vida. Queridos amigos, se isso não é amor e misericórdia para com pecadores, o que mais poderia ser nesta noite? E você prefere o horóscopo e as crendices religiosas e os amuletos, e troca tudo isso imaginando que isto é valor para pagar o preço da tua condenação, da libertação da condenação e vida, o sangue precioso, a vida do Senhor Jesus. Aqui, na morte, na tragédia, a promessa de vida eterna. Nós somos pecadores nesta noite. E no estado em que nós nos encontramos ao entrar neste mundo, nós não estamos prontos para nos apresentar a Deus, porque nós estamos condenados. Cristo Jesus é colocado diante de nós pelo seu Evangelho. Crer nele é reconhecer o teu pecado e ir a Ele em oração, em arrependimento, para tê-lo, seus méritos, a sua vida em tua vida, esta nova vida, o perdão e a vida eterna. E quando você vai a Ele, então você experimenta todas estas bênçãos que Ele promete. E um dia, querido amigo, um dia,
Quando ele retornar muito em breve a este mundo, então ele irá restaurar este paraíso. Não um pequeno jardim no mundo, mas o mundo será esse paraíso. Que amor tão grande, que compaixão, que misericórdia. Há esperança nessa noite. Há esperança. Reconheça a tua pecaminosidade. Pare de fugir de Deus. Pare de se cobrir com folhas de autojustiça. Confesse com toda franqueza. E é uma promessa do Senhor que, se você o fizer, Ele também terá morrido por você para te resgatar da condenação e te dar esta vida, não somente eterna em termos de dia, mas eterna em termos de tudo que ela significa, de glória, beleza e plenitude. Vida verdadeira. E quando você fizer isso, então pela primeira vez na tua vida, você vai dizer: agora sim eu sou livre. Vamos orar juntos. Ó Senhor Deus, nosso Deus, grande é o nosso pecado, grande, Senhor, é a nossa culpa, justa é a condenação. Tão grande pecado merece tão grande justiça e condenação. E carece de uma justiça tão grande, assim somente o teu amado Filho poderia alcançar e cumprir esta justiça, sofrendo Ele próprio, e pela sua morte e ressurreição, condenando o pecado, vencendo o tentador, cumprindo a tua lei em perfeição, aquilo que o homem não cumpriu. Que Adão e nós nele tenhamos falhado ali naquele jardim tão precioso, e que Cristo tenha derramado aquelas grandes gotas de sangue naquele jardim, e vencido a morte e entregado a si mesmo. Ó Deus de graça e misericórdia, parte o nosso coração empedernido, em migalhas faz o nosso orgulho, e leva-nos a Cristo, para conhecê-lo de fato, se ainda não o conhecemos, o seu perdão e a libertação, a nova vida que Ele prometeu. Nós clamamos de todo o coração, em o nome e pelos méritos do Senhor Jesus, e para o teu louvor pedimos. Amém.